Olá, gente. Professor Rildo Vaz, de Química. Gente, hoje nós iremos reforçar, e compreender o processo de tratamento da água. Entender que diante de métodos como, por exemplo, a cloração, tá? A floculação, a filtração, assim como também a decantação e também falar um pouco sobre clarificação. Legal? Então a nossa aula de hoje seria mais para que a gente pudesse então reforçar esses conceitos, né? Muito utilizados nos processos de separação, de misturas, vamos dizer assim. Legal? Então vamos lá? A partir dessa simulação, é possível entender e compreender melhor as etapas e os processos de tratamento da água do qual nós consumimos. A água que usamos para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos e regar jardim. Ela é captada de rios, lagos e represas por meio de bombas. Olha só, gente. Essa é a primeira das etapas, vamos dizer assim, para o processo de tratamento, de uma estação de tratamento de água. A água, então, ela é captada, seja de um reservatório, de um rio, lago, e é escoada até os tanques. Essa água, ela vem com folhas, galhos, lodo, bactérias e muita sujeira para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor. Ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Esse processo, gente, ele é conhecido, então, como clarificação. Olha aí. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água ela é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Olha só, gente, a captação, então, feita aí, através desses adutoras. Bom, caso existam morros e outros obstáculos pelo caminho, as estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Chegando então a um reservatório chamado de bacia de tranquilização, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão, por isso ela passa por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Ó, a água, quando é bombada, chega a um tanque, esse tanque chamado então de tranquilização. Ainda falando dele, na bacia de tranquilização, a água ela sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm detritos sólidos maiores, como troncos, galhos, árvores e até mesmo peixes. Bacia de tranquilização, e essa seria uma das primeiras etapas, vamos dizer assim, do tratamento. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos. E olha aí, gente, dissolver metais presentes na água. Ó. Mais à frente, temos a chamada floculação, a terceira etapa do processo. A água passa por canais de coagulação, onde recebe o sulfato de alumínio líquido, que é uma substância, tá, gente? Esse produto serve como para desestabilizar as partículas de sujeiras. Tudo bem? Bom, nos tanques floculadores, motores agitam a água, como você vê na simulação, em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome do processo, conhecido então como floculação. Legal? Bem, seguindo à frente, a decantação. Do tanque de floculação, a água ela segue para decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Esse é o tempo necessário para os flocos, né, se depositarem no fundo, livrando a água de boa parte de suas impurezas sólidas. Olha aí, gente. Só para que a gente entenda melhor. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque e a cada 2 horas, em média, essa sujeira ela é bombeada para um canal de esgoto. Tudo bem? Processo também conhecido como decantação. Legal? E depois, a filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície que segue para filtros verticais. Essa, então, seria a etapa, vamos dizer assim, onde provocará aí um efeito de filtragem, né? Que são levadas aí para
os tanques, onde contém, na verdade, os filtradores, né? Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou na fase de decantação, ela fica aprisionada nos filtros, como você pode observar aí na simulação. Uma boa parte desses resíduos são acumulados, então, nesses filtros. Uma atenção, gente. A vida útil dos filtros utilizados no Maeta varia em torno de 20 a 30 horas. Depois desse período, eles são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Esse é um processo, vamos dizer assim, bastante importante, né? Até mesmo na manutenção desses filtros. Após isso, a desinfecção, depois da filtragem, o tratamento está quase finalizado. Na última etapa, a água ela passa por 3 processos distintos e complementares. Atenção aí, gente. Cloração, alcalinização e a chamada fluoretação. Tudo bem? Esses são os 3 últimos processos finais para que essa água, então, seja levada ao reservatório. Então, vamos lá? Cloração. A adição de cloro ela serve para manter um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores. Essa seria uma das primeiras fases dessa última etapa do tratamento até chegar aos reservatórios e ser redistribuído, viu, gente? Bom, chamada então de cloração. Próximo passo seria a alcalinização. Ela é feita com a colocação de cal na água, serve para evitar a corrosão dos canos da rede de abastecimento. Essa é a função da substância alcalinizadora, que provocará um efeito não corrosivo nos tubos. Tá? Próximo, fluoretação. O flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Legal, gente? Levado então ao reservatório. Finalmente, a água tratada ela é bombeada para grande reservatório do ETA. Tá? E aí, então, gente, a fase final seria redistribuir essa água para as demais bairros. Legal? Gente, só para ver se nós entendemos mesmo o que foi falado nessa aula de hoje. Observem bem essa questão aqui, ó. A água potável ela é proveniente de estações de tratamento, pois a água natural apresenta resíduos sólidos e micro-organismos que podem causar doenças. Sobre isso, selecione a alternativa correta. Vamos lá? Atenção! Na letra A, por exemplo, a cloração ela ocorre quando se adiciona cloro à água e a sua finalidade é acelerar a decantação dos sólidos nos tanques de decantação. Como é, gente? A cloração provoca decantação? Não. A cloração, lembra lá, ela é usada justamente para quê? Para fazer com que os micro-organismos, né, que ainda estão nessa água sejam praticamente eliminados. Então a função da cloração é isso, é evitar que esses micro-organismos se proliferem nessa água. Legal? Olha a letra B. A floculação ocorre em tanques de concreto, logo após a filtração. Opa, temos um erro aqui. Após a filtração? Não. A floculação ela é usada muito antes da filtração. Então dizer que é após está errado. Legal? Vamos para a letra C. Na filtração, a etapa que é posterior à coagulação, olha lá, é a floculação. Aí tudo bem. Os sólidos não removidos na decantação são retirados da água. Olha aí, gente. Já temos a alternativa correta aí, ó, que seria a letra C. Mas bora analisar a letra D e verificar onde é que está o erro. A decantação é a etapa em que a água ela passa por filtros formados então por carvão, que impede a passagem de areia, pedras e diversos tamanhos. Opa, tem um errozinho aí, né, gente? Na verdade, a decantação não é isso. A decantação não é filtro. A decantação são partículas que são mais densas, né? São mais pesadas, vamos dizer assim. Elas acabam então indo para o fundo do recipiente. Isso que é decantação. Então está errado aí a letra D. A letra E. A clarificação é a etapa em que a água, após ter suas impurezas removidas, recebe a adição de cloro. Gente, adicionar cloro, tá? E flúor, isso não são processos iniciais. Lembra que isso é visto lá no final. O cloro
para justamente o que? Evitar a proliferação de micro-organismos, e o flúor para justamente diminuir a cárie, né, na população quando se consome essa água quando tratada. Legal, gente? Beleza? Atenção, gente. Mais uma questão aqui, ó. Vamos lá, bora resolver junto essa. Em uma das etapas de tratamento da água é acrescentada uma substância química que permite retirar as impurezas nela presentes. Observe a imagem abaixo. Olha só, imagem 1, 2 e 3. Bora analisar aqui, vamos ver o que na verdade aconteceu. Tá? Só para que a gente possa entender, no recipiente 1, nós encontramos aí uma água, vamos dizer assim, tanto que suja. No recipiente 2 foi acrescentada então alguma substância, perfeito? E na substância 3, por um determinado período de tempo, acabou se decantando as substâncias que se encontravam suspensas no recipiente 1. Legal? Bom, a pergunta é a seguinte: como é chamado o processo que inicia o recipiente 1 e finaliza no recipiente 3? Bom, gente, processo do recipiente 1, nós podemos dizer assim, ó, processo que inicia no recipiente 1 e finaliza no recipiente 3 é chamado então de clarificação. Então a clarificação é tornar a água que ela fique o quê? Mais clara. Tudo bem? Então aí você vê do 1 ao 3 a água ficou bem mais transparente, vamos dizer assim. Legal? A segunda pergunta, gente, vamos lá, olha só. Quais são as etapas representadas pelos números 2 e 3, respectivamente? Então vamos lá, respondendo aí, gente. Nós dizemos assim que a etapa 2 é a floculação, que é onde foi acrescentado a substância, e a etapa 3 é onde aconteceu a decantação dessas substâncias. Olha só, gente, beleza, tranquilo? Ok, gente? Até a próxima.